Olá, seja bem-vindo a mais um programa Evangelho Puro e Simples da Igreja Batista da Vila Brandão, aqui no Canal 9, essa jornada maravilhosa pelo Evangelho do Senhor Jesus. Vamos lá! Nós estamos vivendo tempos quentes. Nós que moramos aqui no Nordeste, a gente sabe que esses meses agora, a partir de agosto até dezembro, são meses muito quentes, né? Onde a vegetação fica seca. E a gente tem ouvido nesses dias falar de queimadas, de incêndios, de fogo, de tantas outras coisas acontecendo no decorrer dessa seca, que é proporcionada por isso. Algumas criminosas, outras não. E a gente vê esse assunto no ar. E você sabia que o próprio Senhor Jesus, ele fala de um lugar onde o fogo não se apaga? Pois é, neste programa nós vamos ver o que Jesus fala sobre o inferno e como ele se refere a este lugar. E nós vamos começar a partir do Evangelho de Marcos, no capítulo 9, no versículo 47 e 48. Que diz: e se o seu olho te fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Esse lugar que ele chama, aonde a chama não se apaga, na palavra grega, Geena. É um lugar ali nos arredores de Jerusalém, aonde muito tempo atrás foi usado para oferecer sacrifícios humanos, e eles eram queimados para um deus chamado Moloque. E lá, nesse lugar, com o passar do tempo, foi se tornando um lugar não mais de adoração, mas um lugar onde colocavam ali os resíduos, o monturo da cidade, e onde eles queimavam. E aqui no texto, Jesus então começa a mostrar para nós sobre uma condenação, sobre aqueles que não vivem o Evangelho. E nós sabemos, Jesus, ele é amor, quem olha para ele vê o amor de Deus expresso por nós. Mas esse amor também é justo e ele demonstra que aquele que não o aceita também passará por momentos difíceis de condenação. E isso será firme aqui na palavra. Ele não diz de outra maneira. E ele traz essa verdade: o fogo nunca se apagará. Esse lugar também é conhecido um lugar onde o juízo ele vai ser sofrido ali, aonde o juízo virá sobre os ímpios. Olha o que diz em Isaías 66, 24. Sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim. O seu verme não morrerá, o seu fogo não se apagará, e causarão repugnância a toda a humanidade. Quando você olha para um monte de lixo assim, principalmente de restaurantes, lugar com comida, você vai ver que há muitos vermes ali, né? E o texto fala sobre isso. É um lugar onde esse verme nunca morrerá, o fogo nunca se apagará. Por quê? Porque a pessoa não quis aceitar o Senhor como Senhor e Salvador. Nossa, pastor, você está falando de algo pesado. Não. Por enquanto, nós ainda só estamos recebendo a direção de Jesus para nos afastar deste lugar. Você ainda tem a oportunidade de se afastar dele. Até o presente momento, onde este programa está passando na sua TV e você está vendo, você tem a oportunidade de aceitar. Olha o que a palavra continua dizendo, né? Em Jeremias capítulo 4, verso 4. Purifiquem-se para o Senhor. Sejam fiéis à aliança, homens de Judá e habitantes de Jerusalém. Se não fizerem isso, a minha ira se acenderá e queimará como fogo, por causa do mal que vocês fizeram. Queimará e ninguém conseguirá apagá-la. Note que ainda há salvação. Note que a gente pode não estar neste lugar, este lugar de fogo, aonde que não se apaga. Nós podemos nos livrar dele, como o texto diz: purifiquem-se para o Senhor e sejam fiéis. Nós devemos fazer isso, porque aquele lugar, realmente, o fogo não se apagará. Olha o que diz Mateus capítulo 3, do verso 10 ao 12. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der o fruto será cortada e lançada no fogo. Eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu.
tanto que não sou digno nem de lavar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que não se apaga. Note que João está falando aqui essas palavras, está falando, Jesus vai vir e ele batizará vocês não somente com água como estou batizando. Você deve lembrar que João Batista aparece antes de Jesus e ele veio preparar o caminho. E ao preparar o caminho, ele anunciava sobre o Messias que viria, e esse Messias é Jesus. E ele trazia uma mensagem de arrependimento. As pessoas eram batizadas por ele ali na água com um batismo de arrependimento. E ele está dizendo, virá alguém que é maior do que eu. Eu não sou digno nem de desamarrar os seus sapatos. Ele batizará vocês com o Espírito Santo, mas também com fogo. E nesse texto aqui é a mesma palavra que a gente começou, aquele fogo que não se apaga, de condenação. Por quê? Porque ele diz que ele vai trazer a pá em sua mão, vai dividir o trigo da palha, a palha vai ser jogada no fogo. E esse lugar, o fogo arderá e não se apagará, porque é um lugar de condenação. Eu vou dar um tempinho para você respirar bem fundo aí, né? Não precisa ficar com temor, a não ser que você ainda não aceitou a Jesus. Mas já a gente volta com a conclusão desse estudo e essa música vai trazer para você um momento de reflexão. Pense nisso, não sai agora e já a gente volta. Não há um sequer, nunca ninguém te procurou. Não há um sequer, nenhum de nós te buscou. Dos céus tu olhas, Senhor, pra ver se há alguém que entenda, se há quem busque a ti. Mas não há um sequer. Dos céus tu olhas, Senhor, pra ver se há alguém que entenda, se há quem busque a ti. Mas não há um sequer. Como poderia um cego andar em tua direção? Como poderia um morto te buscar? Como poderia eu, morto nasci, longe de ti andei? Foi quando vieste a mim, tua graça me alcançou, sem mérito algum em mim, e houve luz, enfim. Da morte liberto eu fui, de graça a vida recebi. Não há um sequer, nunca ninguém te procurou. Não há um sequer, nenhum de nós te buscou. Dos céus tu olhas, Senhor, pra ver se há alguém que entenda, se há quem busque a ti. Mas não há um sequer. Como poderia um cego andar em tua direção? Como poderia um morto te buscar? Como poderia eu, morto nasci, longe de ti
glória, Senhor, pra ver se alguém que entenda, se há quem busque a Ti. Que coisa maravilhosa, quando a gente ouve essa canção. Não há nenhum justo, nenhum sequer. E para nós entendermos, que nós só podemos ser justos em Cristo Jesus, nós temos que receber dele essa tão grande salvação. O texto de Lucas, no capítulo 12, verso 5, vai continuar nos dizendo: mas eu lhes mostrarei quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhe digo, esses vocês devem temer. Nós devemos ter um temor do Senhor. Por quê? Não de medo, aquele que o aceitou não tem medo, mas tem um temor com um respeito, com um amor, que ama sobre todas as coisas. Mas nós não podemos negar que existe esse lugar onde o fogo não se apaga, que se chama inferno. No caso do texto que venho trazendo aqui, Geena, ele vai queimar ali onde o fogo não se apaga. E aí, o fogo aqui nesse texto é tratado como algo que vai trazer condenação. Logo, depois desse texto, a gente vê no versículo 49 e no 50 de Marcos 9 o seguinte: o sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Cada um será salgado com o fogo. Note que esse texto continua e ele vai dizer, então, para você não estar no lugar de condenação, que você esteja no lugar onde existe sal. O sal naquele tempo era usado como hoje, para purificar, salgar, para fazer com que o alimento durasse mais, ou seja, perseverança. E aí tem essas duas informações, o fogo que traz purificação, mas também condenação, e tem o sal que purifica e o sal que faz a pessoa permanecer, ser perseverante. E é isso que nós devemos ser salvos pelo Senhor Jesus, cheios desse sal da palavra de Deus, para que a gente não passe por esse fogo que não se apaga. Em Apocalipse 3, versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e me deixar entrar, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Que você possa abrir a porta do seu coração para que Jesus entre e você nem fique sabendo desse lugar, que é onde o fogo queima e não se apaga. Que você possa ser livre e liberto em nome de Jesus. É muito simples, aceite a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Reconheça os seus pecados. Lógico que quem convence é o Espírito Santo. E eu oro para que Ele faça isso. Toque em sua vida, toque no seu coração, para que você o reconheça como Senhor e Salvador. E esse lugar, onde o fogo não se apaga, ele vai ser somente para aqueles que não querem o Senhor Jesus. Mas eu sei que você, com certeza, vai encontrar com o Senhor Jesus e vai ser salvo. Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus e não perca o nosso próximo programa. Até lá!